Sinículo. Como está o campo perceptório da humanidade com relação à natureza de Deus, no nível em que o nosso planeta se encontra? Um grupo de mestres da egrégora de Chiloé, em um encontro do oratório, recebeu a missão de calcular o percentual de humanos encarnados no planeta Terra, que estão preparados para acessar o entendimento inicial, mas profundo, sobre a natureza da divindade, desconstruindo a visão projetada pela humanidade até então, conforme mostrado a seguir. O entendimento do inconcebível divino está fora de qualquer classificação dualística de bem e mal. É a completa infinitude, a junção da ordem e do caos, do possível e impossível. É a percepção da completa magnitude e metamorfose do todo e tudo o que pode ser. Deus é crença. O infinito é o único ideal a ser alcançado, pois este prescreve um espaço que não pode ser compreendido pela concepção predominante de Deus, a judaico-cristã e outras cismas religiosas existentes em nosso planeta primitivo. Na definição mais completa da divindade, Deus permanece alienado da causa do bem e do mal. Ainda assim, permanece atuante em favor das consciências, confortáveis em encontrá-lo neste espaço simbólico, despido de qualquer responsabilidade, entrosamento e necessidade de atuar como o salvador ou pleiteador das causas humanas, resultantes da sua humanidade moribunda. Deus é a manifestação do bem e do mal e regozija-se com qualquer que seja a natureza dessa experiência, ainda que este dado apresente-se chocante ao humano do planeta Terra. Deus é a desconstrução de todas as definições. Metodologia. Individentidade. Palavra criada a partir da junção de individualidade e coletividade, que significa o olhar do individual para o todo. Ferramentas utilizadas: escalômetro medial consciencial e cosmográfico multiespectral polifacetado. A amostragem feita resultou no total de 10 fatores organizados em 3 categorias: fatores de não aceitação da verdade, fatores de aceitação da verdade e fator neutro. Nesse sentido, os fatores que contribuem para a não aceitação da verdade sobre o divino estão em maior número do que os que contribuem para a sua aceitação. Fatores de aceitação da verdade. Busca por sentido. Depois da Autana, mais e mais pessoas buscam o sentido e o significado da vida na esperança de uma maior conexão consigo e com o mundo. Espiritualidade e individualidade propensa ao discurso aberto. As pessoas que, mesmo não estando ligadas à espiritualidade, estão preparadas para trilhar esse caminho. Aspecto sociocultural. Aspectos religiosos e culturais são superados devido à Autana e interação social. Fatores de não aceitação da verdade. Crença sobre o divino e a metafísica do ser. A crença sobre o divino, enraizada ao longo da história, impede uma maior abertura consciencial. Religião e dogmatismo, fundamentalismo. A religião, assim como o fundamentalismo e o dogmatismo, são barreiras para que uma ideia diferente seja aceita. Belief encroachment é o termo que designa a cristalização de conceitos e crenças humanas sobre a divindade, responsáveis pelo distanciamento do próprio tema. Fator neutro, variável. Acordar espiritual e padrão consciencial. O entendimento sobre a natureza de Deus depende do acordar espiritual e do padrão de consciência. Esse é um fator variável, pois dependendo do padrão de consciência mantido pelo indivíduo, ele pode aceitar ou não essa nova concepção do divino.
cosmográfico. Esse é o cosmográfico multiespectral polifacetado, canalizado através do mestre Joel Cole, onde podemos ver todos os fatores mencionados até aqui e suas respectivas porcentagens. Porcentagens essas decididas por cada membro do grupo. Conclusão do grupo. O resultado consensual e intuitivo da pesquisa foi que 4,27% da população total da Terra está apta a aceitar a ideia de que Deus também é causa e sombra, pureza e impureza, e que o universo não diferencia prazer e dor. Conclusão cósmica da amostragem. A conclusão do número final da amostragem foi 4,27%. No entanto, a expressão mais adequada para aferir o resultado, segundo as ordens cósmicas, seria θ, pois o resultado é uma porcentagem com um valor sempre variável. Em outras palavras, o resultado com a porcentagem da humanidade pode ser mensurado como um valor não exato ou fixo. Uma das razões é o fato de não ser uma pesquisa influenciada pelo nível evolutivo dos seres. Lições aprendidas na aula do orabatório. Desenvolvimento de um aprofundamento na desconstrução da superficialidade. Conhecer, confiar e entender a manifestação divina para entrar no tempo divino. Desconstituição da necessidade de controle para a valorização da ampla presença do amor incondicional. Estar na soltura e realizar o permissionamento. Lembrar-se da visão que evolui o corpo coletivo. Somos organismos de Deus. Necessidade do desprendimento das narrativas humanas e divinas para a apreciação resultante de um distanciamento neutro. Tempo divino é estar no eterno momento presente. Assim você estará na harmonia e sincronia com o tempo divino. É estar na confiança de que há o tempo necessário para realizar cada demanda no adequado momento. Deus tem um tempo para cada um de nós e sabe tudo sobre nossas vidas. Salmos 139. Tempo da humanidade, superação de coisas insignificantes, saída do sofrimento, reforma, transmutação de pendências, atenção ao maior, mudança e valorização da vida, interesse cósmico. Uma introdução ao termo avatar. Na tradição religiosa hindu, o termo avatar refere-se às encarnações divinas ou manifestações de uma divindade suprema, na forma humana. Essas encarnações são vistas como seres iluminados e mestres espirituais que vêm à Terra para cumprir uma missão específica, podendo ser para ensinar e guiar a humanidade. No contexto hindu, o avatar mais conhecido é Lord Vishnu, que acredita-se ter encarnado em várias formas ao longo da história. Além dos avatares de Vishnu, há figuras como Krishna e Rama, considerados avatares divinos. No budismo, Buda Gautama é considerado um mestre que atingiu a iluminação e ensinou o caminho do despertar. O conceito de avatares está intrinsecamente ligado a uma das principais trindades hindus, composta pelos deuses Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor, Regenerador. Vishnu é considerado o Deus Supremo Preservador, venerado como responsável por encarnar na Terra para restaurar a ordem cósmica. Sinais que são considerados indicativos de um avatar: possuir uma natureza divina desde o nascimento, exibir habilidade e demonstração de grande sabedoria e conhecimento espiritual desde tenra idade, realização de milagres ou feitos sobrenaturais, revelação de um propósito divino específico e uma missão para cumprir na Terra, capaz de realizar grandes transformações positivas na sociedade ou no mundo, atrai e inspira seguidores e discípulos, magnetismo espiritual ou aura especial cativante,
ensinamentos e pregações que ressoam como verdades espirituais universais, capacidade de superar desafios e adversidades de maneira notável, desperta o potencial espiritual nas pessoas ao seu redor, demonstração de compaixão, amor incondicional e generosidade, transmissão de um legado espiritual duradouro através de discípulos e ensinamentos, transcendência das limitações humanas e conexão direta com o divino. Deixa um impacto duradouro que inspira gerações futuras. O Mestre e seus discípulos. A seguir, passagens da Bíblia que demonstram uma outra face de Jesus, onde repreende seus discípulos. Jesus repreende os discípulos por sua falta de fé ao não conseguirem expulsar um espírito maligno de um jovem. Jesus repreende os discípulos quando eles tentam afastar as crianças que querem se aproximar dele, dizendo: "Deixem as crianças, não as impeçam de vir a mim, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas." Jesus repreende Pedro quando este tenta dissuadi-lo de seguir o caminho da cruz, dizendo: "Para trás de mim, Satanás, você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Jesus repreende os discípulos por sua disputa sobre quem seria o maior, ensinando-lhes sobre humildade e serviço. Jesus repreende Pedro, Tiago e João, quando eles não conseguem vigiar e orar com ele no Getsemane, dizendo: "Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação." Jesus repreende Pedro quando este se recusa a deixar que Jesus lave seus pés, dizendo: "Se eu não te lavar, você não terá parte comigo." Jesus repreende Pedro 3 vezes após sua ressurreição, perguntando-lhe se ele o ama e instruindo-o a cuidar de suas ovelhas. Certos avatares expressam em si mesmos a totalidade da realização humana, chegando assim a serem os homens ideais de sua época. Outros ainda maiores têm permissão para serem guardiões de alguma qualidade ou princípio divino, que requer uma nova apresentação e expressão na Terra, e podem sê-lo. Têm o dom de serem qualidades espirituais encarnadas, e por expressarem por inteiro tal qualidade e princípio específico, podem atuar como canais para transmiti-los desde o centro de toda a vida espiritual. Quando Cristo, o avatar do amor, reaparecer, então os filhos dos homens, que são agora os filhos de Deus, apartarão seus rostos da luz resplandecente e irradiarão essa luz sobre os filhos dos homens, que ainda não sabem que são os filhos de Deus. Então aparecerá aquele que vem, seus passos sendo acelerados através do vale das sombras, pelo Todo-Poderoso que se acha sobre o cume da montanha, exalando amor eterno, luz suprema, pacífica e silenciosa vontade. Então responderão os filhos dos homens. Então brilhará uma nova luz no cansado e lúgubre vale da terra, e sua visão abarcará todos os caminhos do que possa vir. Assim virá novamente a paz à terra, porém uma paz desconhecida até então. Assim, a vontade para o bem florescerá como compreensão, e esta frutificará como boa vontade nos homens. Vai o homem Ram.